Um conteúdo que nós prezamos muito nas apresentações aqui no canal é sobre os livros. Isso porque nós acreditamos que a leitura ela é essencial para o desenvolvimento humano e a companhia é essencial a partir da experiência de outras pessoas, dos autores, com quem nós podemos continuar aprendendo. Assim, falamos de livros atuais, mas também de livros mais antigos, os clássicos, aqueles que continuam relevantes devido ao seu conteúdo. E o livro de hoje é um destes, que, tendo já passado mais de 40 anos da sua publicação original, continua apresentando desafios pertinentes à vida. Fique conosco, falaremos a respeito do livreto Crer, organizado pelo teólogo protestante Helmut Tillich. Helmut Tillich viveu entre os anos 1908 e 1986. Ele foi um teólogo, foi pastor, internacionalmente conhecido em sua época. Ele atuou especialmente como professor de teologia sistemática na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Ele escreveu diversos livros para estudiosos, pastores e também leigos. Como nós dissemos, ele nasceu em 1908, mas especificamente no dia 4 de dezembro, na Alemanha. Ele foi então reitor também da Universidade ali de Hamburgo entre os anos 1960 e 1978. O livro, então, sobre o qual nós falaremos é este aqui. Ele, junto com um grupo com outras pessoas, um grupo de 16 pessoas, eles decidiram elaborar esse material apresentando em forma de cartas na época, como um subsídio acessível que, utilizando uma mensagem, uma linguagem simples, compreensível às pessoas comuns, pudessem alcançar, então, as pessoas das diferentes esferas da realidade, diferentes camadas. Como eu disse também, esse livro ele já é um livro mais antigo. Originalmente, então, ele foi publicado lá na década de 70, quando Tillich ainda atuava como professor em Hamburgo. Aquela primeira edição, em pouco mais de um ano, alcançou 250 mil exemplares na sua tiragem. A edição que eu tenho aqui em mãos, ela é de 2007, então já tem aí 13 anos pelo menos. É um livro da editora Sinodal, mas que está esgotado. Não tenho informações sobre alguma eventual publicação de uma nova edição. Este professor alemão, então, Helmut Tillich, ele produziu muitas outras coisas, publicou várias outras obras, entre elas um famoso livreto intitulado Recomendação aos Jovens Teólogos e Pastores. E ele veio a falecer em 1986 em Hamburgo, quando tinha, então, 77 anos de idade. Do seu legado, esta obra é, sem dúvida, um livro importante. Talvez não tenha recebido o devido valor, não sei, aqui no Brasil, mas se crer é também pensar, como já diria o teólogo anglicano John Stott, então este pequeno livro que nós temos aqui, sem dúvidas, é um impulso nesta fé que questiona e que procura refletir sobre questões fundamentais. As 16 cartas, elas então formam o sumário, os capítulos deste livro. As questões, assim, muitas vezes elas estão apresentadas em forma de uma pergunta. Isso, por si só, já quebra o tabu presente em muitas igrejas de que a fé e a vida religiosa, elas se dão sem questionamentos, né? Você não pode fazer perguntas, você precisa aceitar as coisas como elas são. Mas é muito importante, então, a gente refletir, a gente pensar. Deus nos criou seres pensantes, pessoas inteligentes, criativas para isso. Parte do sucesso desta obra, deste livro, na época da sua publicação, talvez seja fruto exatamente disso, de os autores eles terem encarado questões que são muitas vezes ignoradas pela igreja. Ao mesmo tempo em que vocês verão os temas, os assuntos, os capítulos, eles se dão a respeito de questões essenciais, tradicionais, históricas da fé cristã, o diálogo é feito levando em consideração o contexto atual, o contexto da época da composição desse livro, se envolvendo, conversando com a atualidade e com os temas que estão aí presentes, trazendo, né, para a igreja as suas perguntas, os seus questionamentos.
Certamente, então, um conteúdo muito capaz de provocar e de subsidiar a geração atual a pensar a fé em seu próprio tempo, em seu próprio contexto. Quero comentar rapidamente, então, a partir do sumário, essa obra, essas 16 cartas ou esses 16 capítulos. Começando, então, pelo primeiro, a primeira carta, o primeiro capítulo, é apresentado como a pergunta secreta por Deus. Traz, então, o entendimento de que crer não significa deixar de utilizar a inteligência. Assim, já se admite que a obra confere a atenção às dúvidas intelectuais. Os autores desejam tratar os seus leitores como parceiros críticos na reflexão em torno dos conteúdos da fé cristã. Eles, portanto, já notavam aqui que a profecia moderna de que a religião caminhava para o fim havia fracassado. Embora, sim, se note uma desilusão, um afastamento das instituições religiosas, há, por outro lado, um renovado interesse nas questões espirituais. Assim, o tema central deste primeiro capítulo está em discernir a pergunta religiosa, a pergunta principal que as pessoas trazem em seus corações. Tal questão, nas palavras dos autores, estaria na busca da pessoa por algo que fundamente a sua vida, que lhe dê sentido e que, portanto, lhe diga para que, enfim, ele vive. E, na página seguinte, concluem que quem não fizer a pergunta última, para que afinal ele ou ela vive e se vale a pena viver, errou o alvo. Seguindo para o segundo capítulo, Deus como Pai, o limite de nossos conceitos, os autores discutem a importância de reafirmar e de conceber Deus como Pai. Ao mesmo tempo, eles alertam para as limitações desta ou de outras imagens que nós tentamos utilizar para falar de Deus. Na terceira carta, ou no terceiro capítulo, eles abordam o sofrimento. Muita gente está sofrendo. Será que Deus falhou? Muitos acusam que o sofrimento e a maldade no mundo provam a inexistência de Deus. Os autores aqui neste livro enfrentam também este tema amplamente discutido na história do cristianismo. Como conciliar a imagem de um Deus, Pai amoroso, com a dura realidade de sofrimento que nós temos testemunhado ao longo da história no mundo? O quarto capítulo fala do Deus Criador, de onde viemos a criação. Ao falar do Deus Criador e do relato da criação em Gênesis, os autores eles encaram um desafio apresentado pela ciência e pela filosofia moderna para a igreja. A fé aqui ela é determinante para se posicionar diante da tradição bíblica, bem como o conhecimento em geral e as ciências naturais. Não uma fé baseada em dogmas fechados, mas aberta e em diálogo com o conhecimento e a ciência em geral. No quinto capítulo, a fé de que Deus criou o mundo e a ciência natural. O tema da fé em sua relação com a ciência tem colocado desafios para a igreja e os cristãos não é de hoje. Tillich e seu grupo de estudiosos aqui também encarou o desafio de se aprofundar no tema. Como lidar com o dilema de ver a ciência assumir, aparentemente, uma explicação bem mais perspicaz para a realidade do que a Bíblia parece capaz de fazer? Não haveria uma ética bíblica, cristã, necessária também ao próprio fazer científico? E aí vamos para o sexto capítulo, Pecado, Culpa, Alienação, a mentira do mundo intacto. Os capítulos anteriores lembraram também, entre outras coisas, a responsabilidade humana com a criação de Deus. O cuidar e cultivar, conforme Gênesis 2,15, são lembrados como mandatos de Deus para a humanidade. Há, no entanto, algo que nos impede de cumprirmos os nossos planos, os nossos sonhos, de maneira a criarmos um mundo novo, um mundo melhor, um mundo perfeito. Basta darmos uma boa olhada para o nosso mundo e constataremos o nosso fracasso, o que houve. No sétimo capítulo, falarão então de Jesus, o homem de Nazaré, um levantamento dos fatos históricos. Bom, a busca pelo Jesus histórico já foi pauta mais forte, talvez, na história recente dos estudos teológicos.
Jesus, ele também continuou a despertar o interesse em outras áreas, como na arte, uma vez que ele já foi representado das mais diversas formas e continua sendo assim. Diante de tantas releituras e representações, parece que a pergunta pelo Jesus histórico parece realmente fundamental. Fica o alerta, no entanto, de que as provas históricas elas ainda não garantem a fé. Mesmo entre os contemporâneos de Jesus, lá há 2000 anos atrás, muitos não creram. Ainda assim, esta é a mensagem, esta é a história, a de Jesus que passou pela cruz e que passou pelo túmulo. E assim vem, então, os 2 próximos capítulos. O 8º, que fala de Deus na forca, o mistério da cruz, o ministério público de Jesus, constituiu-se numa peregrinação rumo à cruz. As implicações dos feitos de Jesus, dos seus ensinamentos, tornavam o seu destino inevitável. Mas esse Jesus, crucificado e morto pelos pecados da humanidade, ressuscitaria. E assim passamos ao capítulo seguinte, o 9º, ressurreição, tropeço, escândalo, vida nova. Embora o Natal seja a data mais lembrada e celebrada no mundo, para a igreja e os cristãos, a Páscoa é sem dúvidas o evento central. A cruz só faz sentido à luz da ressurreição. Assim, os autores argumentam sobre a Páscoa como o fundamento da fé. Chegando então ao 10º capítulo, quem tem razão? O cristianismo em concorrência com religiões do mundo. Trata-se aqui de uma breve discussão a respeito do cristianismo frente ao mercado religioso crescente. Como os autores revelam, a intenção, o objetivo aqui, nem é tanto a comparação por si só, ou para simplesmente conhecermos as várias propostas religiosas, mas sim que ao confrontar a nossa fé com outros apelos à verdade, possamos conhecer melhor a nós mesmos e os fundamentos da nossa própria fé. Acrescenta-se ainda um capítulo sobre o Espírito Santo, Deus em ação. Então, depois de tratarem de Deus Pai, Criador, Jesus, Filho, Redentor, os autores, então, eles dedicam aqui uma parte, um capítulo para falar do Espírito Santo. Assim, esse Espírito é apresentado como parte central da fé cristã, aquele que renova, aquele que se pode experimentar ainda hoje. Seus vestígios e sinais, eles não se restringem às Escrituras, mas encontram-se ao longo de toda a história, até os nossos dias. No capítulo 12, a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Aqui nós temos um tema que depois da publicação desta obra talvez tenha ganhado sempre mais importância. Assim, além das suas características mais formais e históricas, os autores eles falam também a respeito da autoridade da Bíblia, sua inspiração, formação e a sua reivindicação de ser ela a palavra de Deus. Capítulo 13, dedicado à oração, o contato com Deus. Então a oração ela é pautada aqui como sendo um importante meio de comunicação com Deus, um verdadeiro alimento para a fé. E nunca deveria ser encarado como um monólogo, tampouco confundido com ritos formais, um palavrório impessoal, rezas decoradas e recitadas artificialmente. Jesus orou e também ensinou a orar. No 14º capítulo falarão sobre o perdão. A vida pode começar de novo. O cristianismo reconhece que a humanidade é falha, é caída, é pecadora. Logo, a prática do perdão é fundamental para uma boa convivência entre as pessoas e também para a paz de espírito. Aqui entra o mistério da comunhão que envolve a nós mesmos, o próximo e o próprio Deus. Perdoar possibilita novos começos. Nas palavras dos autores, quem vive do perdão de Deus, quem se sabe aceito por Ele, torna-se libertado para aceitar a si mesmo e as suas faltas, e capaz de, em amor, suportar os outros com suas fraquezas. Página 146. Capítulo 15. Para onde vamos? Morte e ressurreição. A morte é um tema que nos dias atuais se tornou um verdadeiro tabu. As pessoas continuam morrendo, no entanto,
o confronto com a realidade da morte, ela é cada vez mais evitada. Mas seria a morte o fim de tudo? Um cristão ficou viúvo já em idade avançada. Numa carta de conforto que ele recebeu de amigos distantes, entre outras coisas, se lia o seguinte: que para quem não conhece a Deus, a morte só pode ser o inimigo mortal, mas para o cristão, a morte não passa de um incidente, de uma interrupção. Não precisamos e nem devemos negar a tristeza, a dor que a morte de entes queridos nos causa. Mas a vitória de Cristo sobre a morte traz esperança e certeza da ressurreição. Finalmente, o 16º, o último capítulo, fala sobre o crer, como se faz isso. Então, depois de todo o conteúdo que passa pelos principais elementos da fé cristã, os autores eles chegam a esse último capítulo tratando especificamente do crer. Admite-se que realmente é assim que muitas pessoas têm dificuldades para crer. E aqui vai aparecer uma questão bastante ousada. Para o autor, também aquele que vive a questionar, duvidando, inclusive da própria fé, já encontra-se numa jornada de fé e busca por Deus. O próprio Jesus, ele nunca exaltou a grande fé, mas ele sempre falou dos pequeninos, daquilo que nasce pequeno e humilde. Não há, portanto, nenhuma necessidade de nos apoderarmos do grande mistério de Deus e Jesus Cristo de uma só vez. A jornada da fé é uma viagem de descobrimentos constantes. Deus jamais permanecerá mudo ao que busca e clama por ele. Então, este é o livro. Avaliamos que é extremamente útil para uma caminhada na fé, excelente material de estudo, aprofundamento, também para uma caminhada de discipulado, de introdução à fé cristã. Uma pena estar esgotado, quem sabe surja aí em breve uma nova edição. Pode ser encontrado, quem sabe, se você pesquisar aí na internet, em alguns sites, sebos que vendem livros usados. Que Deus abençoe você, seja você uma bênção.